No expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Samuel Malafaia falou sobre a participação, ao lado de outros parlamentares da Alerj, da abertura do Congresso Brasileiro de Agronomia. A cerimônia aconteceu na última terça-feira no Teatro Municipal do Rio. Eu vou fazer agora um levantamento agricultural, eu vou verificar os projetos que estão parados de colegas, né? Para tocar isso, para ajudá-los, ajudar a agronomia do nosso estado. Eu, por exemplo, tenho o Código da Pesca, que aborda todos os assuntos, a infraestrutura, o apoio do governo e o desenvolvimento, mas está desde 2011, imagina, nós estamos em 2019. E aí eu quero trazer essa discussão aqui para o plenário, né, para que a gente possa aprovar, modificar, melhorar, porque já tem 2011 já tem mais de 5 anos, 8 anos. E também o projeto de educação no campo, que você não pode estudar fazer um currículo igual para todo o interior, porque, vamos supor, aqui em Caxias, aquelas escolas têm que abordar alguma coisa sobre petróleo, que ali está a primeira refinaria do Brasil, né, da Petrobras. O mesmo não vai acontecer em Macuco, que tem o melhor leite e uma das melhores manteigas produzidas aqui no Brasil e aqui no nosso estado. Então lá o assunto é mais o leite. Então tem que ter na escola, no nível profissionalizante, antes da universidade, alguma cadeira que possa tratar dos assuntos correlatos do campo. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que obriga estabelecimentos privados como shoppings, cinemas, supermercados, casas de espetáculos e estádios a oferecerem fraldários em banheiros femininos e masculinos, ou em locais reservados que possam ser utilizados por homens ou mulheres. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Crianças e adolescentes vítimas de violência no estado podem ter um local reservado para a realização do exame de corpo de delito. O projeto do ex-deputado Paulo Ramos diz também que o exame deve ser feito em horário diferenciado, a não ser em casos de emergência. O projeto foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o plano de valorização da vida e a campanha Setembro Amarelo, para atender pessoas com quadro depressivo e que demonstrem tendência a cometer suicídio. O projeto do ex-deputado Átila Nunes determina que o plano seja desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre as ações, a implantação de um atendimento telefônico gratuito 24 horas, além de palestras e seminários para orientar e alertar a população. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode se tornar obrigatória a realização de exame toxicológico para candidatos aos cargos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, agentes penitenciários e do DEGASE. O teste deve ser pago pelo candidato e entregue na fase do exame médico do concurso público. O resultado positivo pode ser eliminatório. A proposta dos deputados delegado Carlos Augusto e Fábio Silva recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Após o exame médico, a pessoa tem que fazer o toxicológico para ver se usa algum tipo de substância que, logicamente, vai afetar o exercício regular da profissão. Entendeu? Para todas as carreiras da segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, SEAP, DEGASE, enfim, todos eles. Porque o DEGASE falam que não, mas é inserido sim na segurança pública. Eu não sei, inclusive, por que não está na segurança pública. As embalagens de produtos que contêm algum tipo de líquido para conservação devem trazer informações sobre o peso real do alimento que será consumido. Em casos de pescados congelados, por exemplo, devem constar na embalagem tanto o peso líquido quanto o peso líquido descongelado do produto. A proposta do deputado André Siciliano recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pode ser criado no Rio o programa de capacitação dos agentes de segurança e condutores das empresas de transporte público do estado. A ideia é capacitar os profissionais com cursos, palestras e debates para que eles conheçam a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a avaliação do governo. Sobre onde procurar, o que é um NUDEM, uma delegacia de mulheres, essas informações que muitas das vezes nem as próprias mulheres possuem, né? Aqui na casa ele recebeu várias emendas que eu acho que ajudaram, no sentido de que se você vai fazer um treinamento para esses seguranças, nada mais justo do que, além da Lei Maria da Penha, você acrescente nesse momento informações sobre a questão dos idosos, né, o Estatuto dos Idosos, sobre a questão do Estatuto da questão da pessoa com deficiência física e outras. Então, para mim, isso valoriza esse momento. Cartões de transporte público do Rio podem passar a ser confeccionados com impressão em linguagem braille para pessoas com deficiência visual. A proposta das deputadas Alana Passos e Franciane Mota diz ainda que os terminais para a recarga dos cartões também devem ser acessíveis com informações em braille e sinais sonoros que informem saldo e valor recarregado. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Essa demanda surgiu através da audiência, onde eu faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência. Então, foi uma das demandas da primeira audiência. E a partir dessa primeira audiência, a gente teve essa ideia através das demandas, né, daquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então, esse é um primeiro passo. O caminho é longo. Temos muito que ainda trabalhar para dar um mínimo de condição dessas pessoas que necessitam tanto. O projeto do deputado Carlos Mink estabelece regras para o funcionamento dos pet shops. Os estabelecimentos devem garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Eles devem ser mantidos em ambientes sem barulho, com acesso restrito para as pessoas, iluminados e adequados ao habitat natural. O texto também estabelece as normas para a venda e procedimentos de estética, além dos requisitos e da formação necessária dos profissionais. O projeto foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Muitas vezes em feiras, exposições, querem vender brinde ou em outros locais e acabam expondo os animais a frio, calor, chuva, sem ter mínimas condições. Isso acaba virando como se fosse um brindezinho de um chocolate ou um brinquedinho. E não é. Então, esse projeto estabelece uma série de normas sobre alimentação, temperatura, qualidade ambiental, evitar sofrimento, evitar exposição às intempéries, ou seja, trata como seres vivos. Pode se tornar obrigatória a exposição do telefone e do endereço do plantão judiciário nas emergências hospitalares do Estado. A regra vale tanto para os estabelecimentos públicos quanto para os privados. O projeto do deputado Fábio Silva recebeu uma emenda e retorna às comissões. Passou pelo segundo dia da primeira discussão o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. Já os deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno da Casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados, vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo segundo dia da primeira discussão. No expediente final, os deputados Eliomar Coelho e Marcelo do Seu Dino comentaram a ação da polícia durante o sequestro do ônibus da aviação Galo Branco na ponte Rio-Niterói. Nós temos que reconhecer como positiva, digamos, toda a ação do aparato policial voltado para ter um desfecho desejado por todos no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a única coisa que destoou foi o governador, entendeu?
que realmente de forma patética desce de helicóptero e fica pulando de alegria. Pessoas do bem pagando preço por conta de pessoas que querem andar ao lado do mal. Então eu quero parabenizar a Polícia Militar, quero parabenizar a Polícia Rodoviária Federal, que esqueci até de falar no meu pronunciamento ali, ao BOP, ao governador. Parabéns, governador, continue com essa postura realmente de andar ao lado do bem, das pessoas que realmente querem trilhar um caminho diferente para o estado do Rio de Janeiro, pois nós não aguentamos mais a violência que se encontra nesse estado. A deputada Renata Souza falou sobre o projeto de lei elaborado por ela, que pretende oferecer auxílio e proteção aos familiares de vítimas fatais de ações realizadas por agentes de segurança do Estado. É um projeto que responsabiliza o Estado a dar uma reparação para aquelas vítimas de violência, sejam elas vítimas e sobreviventes da violência direta com ações policiais, mas também os policiais que sofreram ou seus familiares que perderam um policial que foi vítima da violência. Ou seja, é um processo de reparação que o Estado precisa aí fazer para que a dignidade humana seja respeitada. E os deputados Valdec Carneiro e Flávio Serafini falaram sobre a elaboração do Plano Estadual de Educação, com metas para os próximos 10 anos. O aspecto ainda primordial é que o Rio de Janeiro se planeje para garantir que todos e todas tenham acesso à escola, pelo menos no âmbito da educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. Esse segue sendo, por incrível que pareça, nosso principal desafio. É muito baixo o índice de estudantes que conseguem chegar ao ensino médio e concluir. A gente tem que avançar porque o ensino médio é considerado a segunda, uma etapa da educação básica, daquilo que se considera o mínimo que todo cidadão deve ter para ser pleno no exercício dos seus direitos no nosso país. Então, essa é uma meta fundamental. Para isso, a gente tem que buscar ampliar o acesso e criar as condições de permanência.